No cenário digital atual, a indústria de streaming de música é um dos mercados mais competitivos que existem. Aproximadamente 700 milhões de pessoas em todo o mundo pagam por assinaturas de streaming de música, um mercado que vale cerca de 18 bilhões de dólares por ano. Uma série de serviços se destacam, incluindo Amazon Music, Google Play Music e Apple Music. Mas, de alguma forma, uma pequena empresa sueca, aparentemente aleatória, está superando todas elas, oferecendo um serviço bem semelhante. O Spotify é um fenômeno que desafia a lógica. Apesar de não ter o mesmo poder financeiro que alguns de seus concorrentes, ele conseguiu conquistar uma base de usuários fiéis e uma participação de mercado significativa. Mas qual é o segredo do sucesso do Spotify? O Apple Music é seu principal concorrente. Ambos oferecem uma ampla biblioteca de músicas, podcasts e outros conteúdos, com preços e recursos semelhantes. Mas, apesar da semelhança, o Spotify tem uma vantagem significativa. Ele tem mais assinantes pagos. Em setembro de 2019, o Spotify tinha 113 milhões de assinantes pagos. O preço médio da assinatura era de 10 euros por mês, ou 120 euros por ano, gerando receita anual de 13,32 bilhões de euros, cerca de 14,9 bilhões de dólares, enquanto o Apple Music tinha 60 milhões de assinantes pagos, com o mesmo valor de assinatura, gerando receita anual de 7,19 bilhões de dólares. Essa diferença é marcante, considerando que o Apple Music é um serviço da Apple, uma das empresas mais ricas do mundo, com um valor de mercado de mais de 2 trilhões de dólares. Ela tem uma base de clientes de mais de 1 bilhão de pessoas, além do acesso a uma vasta gama de recursos e tecnologia. Então, como o Spotify pode estar tão à frente do Apple Music? Devo mencionar que Spotify é um sucesso, mas ainda enfrenta um grande desafio: a lucratividade. Um dos serviços de streaming de música mais populares do mundo, com mais de 100 milhões de assinantes pagos. Apesar de seu sucesso, a empresa ainda não é lucrativa. Em 2018, o Spotify teve um prejuízo operacional de 2,5 bilhões de euros. Isso significa que a empresa gastou mais dinheiro do que arrecadou com suas operações. O principal problema do Spotify é o alto custo das royalties. A empresa paga royalties aos artistas e gravadoras para poder oferecer suas músicas aos seus usuários. Em 2018, os royalties representaram 74% da receita do Spotify, 2 bilhões de dólares. A empresa está investindo em tecnologia para melhorar a eficiência de sua operação e buscando novos mercados para expandir seu negócio. Para se tornar lucrativo, o Spotify precisa encontrar uma maneira de reduzir o custo das royalties ou aumentar sua receita. Reduzir o custo das royalties é uma opção difícil, pois os artistas e gravadoras também precisam ser lucrativos. No entanto, o Spotify pode tentar negociar preços mais baixos com os artistas e gravadoras. Aumentar a receita seria outra opção. A empresa pode fazer isso oferecendo novos produtos e serviços, como uma assinatura premium que incluísse acesso a conteúdo exclusivo, como shows ao vivo e entrevistas. Esse é um grande desafio que o Spotify enfrenta para o futuro. Por isso, acho importante abordar esse tema antes de falar sobre os outros aspectos da empresa. Nossa história começa com o visionário que revolucionou a indústria da música, um jovem sueco chamado Daniel Ek. Desde cedo, ele demonstrou um talento natural para a tecnologia. Na escola secundária e aos 14 anos, começou a ganhar dinheiro projetando sites por conta própria. Após se formar no ensino médio, Daniel ingressou na universidade para estudar engenharia. No entanto, ele abandonou a faculdade algumas semanas depois. Daniel decidiu que não queria seguir uma carreira tradicional e, em vez disso, queria se dedicar à tecnologia. Ele começou a trabalhar em várias empresas de tecnologia, onde rapidamente se tornou um sucesso. Em 2005, ele fundou a Advertigo, uma empresa de marketing de afiliados, que foi vendida por mais de $1 milhão em 2006. Lembrando que isso aconteceu antes dos 23 anos de idade. Com o dinheiro da venda da Advertigo, Daniel tinha mais de $1 milhão. Isso lhe deu o capital inicial para começar seu próximo empreendimento. Em 2006, ele teve uma ideia que mudaria o mundo, um serviço de streaming de música que oferecesse aos usuários uma ampla seleção de músicas, acessíveis a qualquer momento e em qualquer lugar. No entanto,
Daniel sabia que não seria fácil. Em 2001, o Napster, um serviço de compartilhamento de arquivos de música, surgiu como uma solução aparentemente perfeita para os consumidores. Com ele, os usuários podiam baixar músicas gratuitamente de qualquer artista e de qualquer lugar do mundo. O serviço foi um sucesso instantâneo, mas foi fechado após uma série de processos judiciais. A indústria da música estava em crise, com estimativas de perdas de receita de até 10 bilhões de dólares por ano devido ao compartilhamento ilegal de músicas. O Napster mostrou que os consumidores estavam dispostos a pagar por música, mas apenas se tivessem uma opção legal e conveniente. Foi então que Daniel viu uma oportunidade nesse mercado em crise e decidiu que o Spotify seria um serviço legal, acessível e fácil de usar. Em 2006, ele estava em uma posição ideal para lançar seu serviço de streaming de música. Com mais de $1 milhão em capital inicial, ele e sua equipe passaram 2 anos desenvolvendo o conceito. Em setembro de 2008, o Spotify foi lançado oficialmente, com um catálogo de mais de 1 milhão de músicas. Inicialmente, o serviço estava disponível apenas em 6 países da Europa. Mas até 2011, eles finalmente chegaram aos Estados Unidos. Em 2019, eles estavam operando em 79 países diferentes, com mais de 286 milhões de assinantes em todo o mundo. Vimos como o Spotify surgiu e cresceu, mas como ele conquistou o mundo da música e se tornou um fenômeno global. Vantagem inicial. Em primeiro lugar, uma vantagem inicial para o grande sucesso foi o lançamento do Spotify 7 anos antes do seu maior concorrente, o Apple Music. Isso deu ao Spotify uma vantagem significativa no mercado, pois teve tempo de construir um grande catálogo de músicas e uma base de usuários fiéis. Os primeiros anos não foram nada fáceis. O maior desafio da plataforma foi construir seu catálogo de músicas. Eles optaram por pagar pelos direitos de transmissão, o que significava fazer acordos complexos com gravadoras que não estavam interessadas em trabalhar com um novo serviço. Até 2015, o Spotify havia gasto mais de $1 bilhão em direitos de transmissão. Isso foi um investimento significativo, mas que valeu a pena, pois ajudou o Spotify a construir um catálogo de músicas que é o maior do mundo, com mais de 70 milhões de faixas. Foco internacional. Mas o Spotify tinha uma vantagem sobre seus concorrentes. Enquanto muitos deles estavam focados apenas nos Estados Unidos, o Spotify manteve sua atenção no mercado internacional desde o início. Isso ajudou a plataforma a crescer de forma mais rápida do que seus concorrentes, que inicialmente se concentraram apenas em mercados específicos. À medida que o número de usuários aumentava, o serviço se tornava mais atraente para as gravadoras. Recomendações personalizadas. Conhecido por suas recomendações personalizadas que ajudam os usuários a descobrir novas músicas e artistas. O Spotify investia pesado em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar seu algoritmo de recomendação. O algoritmo analisa uma série de fatores, incluindo o histórico de reprodução do usuário, suas avaliações e as músicas que são populares entre outros usuários com interesses semelhantes. Além de usar dados demográficos, como idade, localização e gênero, para fazer recomendações mais relevantes. Seus algoritmos pareciam mágicos, identificando perfeitamente o que os ouvintes desejavam ouvir. Inclusive, esse roteiro foi escrito ao som de uma playlist fantástica, sugerida pelo Spotify. Versão gratuita. Mas uma das maiores razões para o sucesso foi sua opção gratuita. Embora essa versão tivesse suas limitações, como anúncios e restrições na capacidade de pular músicas, ela serviu como uma isca irresistível para atrair milhões de usuários para o serviço Premium. De acordo com um relatório da empresa de pesquisa e consultoria Media Research, mais de 60% dos novos assinantes Premium do Spotify vêm do serviço gratuito. Isso sugere que a opção gratuita é uma ferramenta eficaz para atrair novos usuários e convertê-los em assinantes pagos. O crescimento também atraiu artistas que haviam criticado o serviço anteriormente. Taylor Swift, por exemplo, retirou suas músicas do Spotify em 2014, mas voltou a disponibilizá-las em 2017. Jay-Z
que também é dono de um serviço concorrente de streaming de música, o Tidal, também adicionou suas músicas à plataforma. O Spotify é o líder mundial do streaming de música, com mais de 286 milhões de assinantes pagos em mais de 180 países. A empresa gerou 11 bilhões de dólares em receita no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em segundo lugar, temos o Apple Music, com cerca de 200 milhões de assinantes pagos. A empresa gerou 8,4 bilhões de dólares em receita no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em seguida, vem o Amazon Music, com 150 milhões de assinantes pagos. A empresa gerou 6,7 bilhões de dólares em receita no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por fim, o YouTube Music é o quarto maior serviço de streaming de música, com 70 milhões de assinantes pagos. A empresa gerou 4,4 bilhões de dólares em receita no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses 5 serviços controlam cerca de 90% do mercado global de streaming de música. A receita do streaming de música global deve crescer para 40 bilhões de dólares em 2023. Agora que você já sabe as razões para o sucesso do Spotify, qual é o seu serviço de streaming de música favorito? E qual plano você usa? Deixe nos comentários.